História da proibição da cannabis. A proibição da cannabis é um tema controverso e polêmico. No início do século XX, a cannabis era amplamente utilizada para fins medicinais e recreativos em muitos países, incluindo os Estados Unidos. No entanto, a partir da década de 1930, começou a ocorrer uma campanha de proibição da cannabis em diversos países, incluindo os Estados Unidos da América, que acabou se espalhando pelo mundo. Segundo o livro Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know, de Jonathan P. Calkins, a proibição da cannabis nos Estados Unidos foi influenciada por diversos fatores, incluindo a política e a indústria. Políticos como Harry Anslinger, que foi o primeiro comissário do Federal Bureau of Narcotics, FBN, tiveram um papel fundamental na campanha de proibição da cannabis, apresentando-a como uma droga perigosa e associando-a a grupos marginalizados, como imigrantes mexicanos e pretos. Além disso, a indústria também teve um papel importante na proibição da cannabis. A indústria do papel se opôs à cannabis porque ela poderia substituir a madeira como matéria-prima na fabricação de papel. A indústria farmacêutica também se opôs à cannabis porque ela poderia ser uma concorrente para seus produtos. Outro fator importante na proibição da cannabis foi a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, que foi assinada por diversos países e que restringiu o uso da cannabis para fins medicinais e científicos. Essa convenção influenciou a proibição da cannabis em diversos países, incluindo o Brasil. Essas são apenas algumas referências que mostram como a política e a indústria influenciaram a proibição da cannabis. Outros livros como The Emperor Wears No Clothes, de Jack Herer, e Drug War Crimes: The Consequences of Prohibition, de Jeffrey A. Miron, também abordam esse tema e mostram como a proibição da cannabis foi influenciada por diversos fatores políticos, econômicos e sociais. De fato, a proibição da cannabis também teve um forte componente de racismo, como mencionado anteriormente. Harry Anslinger, o primeiro comissário do Federal Bureau of Narcotics, fez uma campanha racista para proibir a cannabis, alegando que ela era usada por negros preguiçosos e que a cannabis levava ao assassinato, ao estupro e a outros atos criminosos. Essa retórica racista foi utilizada para justificar a proibição da cannabis e teve um impacto significativo nas políticas de drogas dos Estados Unidos e de outros países. A proibição da cannabis foi uma forma de criminalizar e controlar as comunidades marginalizadas e, em muitos casos, foi utilizada como uma ferramenta para perpetuar a discriminação racial e a opressão. Fica aqui a recomendação para assistirem o documentário baseado em fatos raciais, disponível na Netflix. Além disso, a proibição da cannabis também teve um impacto desproporcional nas comunidades negras e latinas. De acordo com um relatório do Drug Policy Alliance, os negros são presos por crimes relacionados à cannabis em uma taxa quase 4 vezes maior do que os brancos, apesar de taxas similares de uso. Essa disparidade é uma evidência clara do impacto desigual das políticas de drogas nas comunidades marginalizadas. Portanto, a proibição da cannabis não foi apenas influenciada pela política e pela indústria, mas também foi profundamente enraizada no racismo e na discriminação racial. Essas informações foram levantadas em diversos estudos e publicações, incluindo o livro The New Jim Crow, de Michelle Alexander, e o artigo The Racist Origins of Marijuana Prohibition, de Carl Hart e Charles Ksir. A Lei Federal de Proibição da Maconha, Marijuana Tax Act, foi aprovada em 1937, tornando ilegal a posse, venda e uso da cannabis em nível federal nos Estados Unidos. Essa lei foi seguida por outras leis e políticas que tornaram ainda mais difícil para as pessoas usarem a cannabis para fins medicinais ou recreativos. A partir de então, a cannabis tornou-se uma droga ilegal em todo o país. A proibição da cannabis teve muitas consequências negativas. Uma das principais consequências foi a criação de um mercado alternativo de cannabis, que se tornou extremamente lucrativo. Isso levou à criminalidade relacionada ao tráfico de drogas, bem como à corrupção policial e judicial. Além disso, a proibição da cannabis resultou em um grande número de prisões e encarceramentos relacionados ao tema, muitas vezes afetando de forma desproporcional
as comunidades negras e latinas. Isso levou a um aumento no número de pessoas encarceradas e à sobrecarga do sistema judicial. Outra consequência negativa da proibição foi a dificuldade de pesquisa e desenvolvimento de tratamentos medicinais com cannabis. A cannabis tem propriedades medicinais potenciais, mas a proibição da cannabis tornou difícil para os pesquisadores estudarem a droga e desenvolverem medicamentos baseados nela. A proibição da cannabis nos Estados Unidos em 1937 foi seguida por uma campanha internacional liderada pelos Estados Unidos para proibir a cannabis em todo o mundo. Em 1925, a Convenção Internacional do Ópio foi realizada em Genebra, na Suíça, e incluiu a cannabis em sua lista de substâncias controladas. Em 1937, a Liga das Nações, predecessora da Organização das Nações Unidas, aprovou a Convenção Única sobre Entorpecentes, que proibiu a cannabis em todo o mundo. A convenção exigia que os países membros adotassem leis para controlar a produção, distribuição e uso de substâncias controladas, incluindo a cannabis. A proibição mundial da cannabis pela Liga das Nações teve um grande impacto em todo o mundo. Muitos países adotaram leis severas de controle de drogas para cumprir a convenção e a cannabis se tornou ilegal em todo o mundo. Isso dificultou ainda mais a pesquisa e desenvolvimento de tratamentos medicinais com cannabis, bem como o acesso seguro e regulamentado a cannabis para uso recreativo. A proibição da cannabis causada pela Liga também levantou preocupações sobre a interferência nos assuntos internos dos países e a imposição de normas internacionais pelos países mais poderosos. Alguns críticos argumentam que a proibição mundial da cannabis foi uma forma de controlar os recursos naturais e econômicos de países menos desenvolvidos. Em resumo, a proibição mundial da cannabis teve um teor totalmente racista e xenofóbico, com a tentativa de marginalizar ainda mais estes grupos. A Liga das Nações em 1937 teve um impacto significativo na política de drogas em todo o mundo, tornando a cannabis ilegal e dificultando a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos medicinais com a planta. A proibição também levantou preocupações sobre a interferência nos assuntos internos dos países menos poderosos e a imposição de normas internacionais. Caso se interesse pela história da cannabis e este é o seu canal, considere se inscrever e deixar o seu like. Obrigado.